Salmo de número 126. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deixa eu fazer uma dinâmica. Não estou acostumado a fazer isso, mas já faço de vez em quando, mas não é comum. Mas vire para o seu irmão e diga: beba água, peregrino. Eu não sei se os irmãos lembram, nós estamos com um distanciamento social, então ele pode não ouvir o que você está falando. Então possa falar com mais força, com mais entusiasmo: beba água, peregrino. Mais forte. Há um ditado que diz que é melhor. Há um ditado que diz que é melhor uma pedra no caminho do que no rim. Então bebe água, peregrino. A vesícula também, né? Outra frase que eu ouvi é que diz que não crie expectativas, beba água. Se nada der certo, pelo menos você está hidratado. Se nada der certo, pelo menos você está hidratado. Meus amados irmãos, o Salmo 126, ele faz parte do Cântico dos Degraus, Cânticos dos Romeiros, e eu gosto mais de chamar do Cântico dos Peregrinos. Os irmãos que estão nos acompanhando aqui, aos domingos nós estamos falando, meditando nos Salmos dos Peregrinos. E eu ia trazer uma outra mensagem para esta última Santa Ceia, mas desde quinta-feira senti de continuar com nossos estudos, com a nossa meditação nesse tema. O Salmo 126 é um destes salmos. Já vimos nos outros salmos, e isso aos domingos, que Deus, ele livra em nossa caminhada, em nossa peregrinação, ele nos livra dos mentirosos. Ele livra-nos daqueles que provocam calúnias contra nós. É Deus também que é o nosso guarda fiel nesta caminhada. Deus é o nosso guarda fiel em nossa trajetória até as mansões celestiais. Deus também, ele mostra qual deve ser o nosso envolvimento com a presença de Deus. E vimos que a presença de Deus não é só estarmos na presença de Deus, é nos negócios de Deus, no reino de Deus. No Salmo 123 nós vimos qual deve ser a nossa oração quando o desprezo, quando a zombaria chegar ao povo de Deus. E também no Salmo 124 nós observamos que o livramento do crente, o livramento meu, o livramento seu, só pode vir da parte de Deus. Deus pode usar outras coisas para nos livrar, mas o livramento mesmo quem dá é o nosso Deus. E a última mensagem, Salmo 125, observamos qual é a confiança daqueles que confiam em Deus. Qual é a segurança, em quem está a nossa segurança para continuar uma caminhada em uma estrada que é perigosa, uma estrada que é sinuosa, uma estrada que é dificultosa. E agora chegamos ao Salmo 126, onde diz que Deus é louvado porque retirou do cativeiro o seu povo, onde mostra onde está a verdadeira alegria. Onde está a verdadeira alegria? A nossa verdadeira alegria não está em ter
os resultados acontecendo em nossas vidas, seja ela no campo profissional, seja ela na área financeira, seja ela na área social ou até na área espiritual mesmo. Até na área espiritual, nós não temos a fonte de nossa alegria em nossos resultados espirituais. E é bom lembrar o que Jesus disse quando os discípulos voltaram cheios de alegrias, porque o Senhor disse para eles: olha, vocês vão de 2 em 2, e expulsem demônios, curem enfermos, pregam o evangelho aos necessitados, dê liberdade aos cativos. E eles foram e fizeram, e voltaram felizes, porque aquilo que o Senhor mandou eles fazer aconteceu. E o Senhor Jesus diz: olha, a verdadeira alegria não está em ter resultados. Esses resultados, a verdadeira alegria está em ter segurança, em ter a certeza de que seu nome está escrito no livro da vida. É a certeza de que você é salvo em Cristo Jesus. Então esta é a verdadeira alegria. E o Salmo 126 vai mostrar isso, que esta é a verdadeira alegria do crente. Obrigado. Esta é a verdadeira alegria do crente. O Salmo 126, ele pode ser dividido em 3 partes, nas suas 3 metáforas que o salmista, que o compositor, ele colocou na ordem dos salmos. A primeira metáfora é a metáfora do sonho. Ele diz: nós estávamos como que sonho. Então ele usa esta metáfora. A segunda metáfora é as correntes do sul. Em algumas traduções vai dizer correntes de Negueb. É a mesma coisa. E a terceira metáfora, ele vai falar da colheita. Ele vai falar da semeadura, do processo de plantação e de colheita. Ao contrário do que a gente pode imaginar, o tema central, ou pelo menos o tema presente da hora que ele escreve este salmo, não é o salmo, não são os versos 1 ao 4. E também não são os versos, ou não é o verso 6, ou 5 e 6. O tema central que rodeia este salmo, que controla este salmo, o tema central deste salmo, desta canção, é o versículo 5. Aliás, o versículo 4, melhor dizendo. É o verso de número 4. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Como as correntes do sul. A melhor tradução para este versículo é: faz-nos prosperar novamente, Senhor, como as correntes do sul. O salmista aqui não é identificado. Não há uma clara identificação de quem é o autor desse salmo. Alguns estudiosos vão dizer que este salmo é do Esdras, daquele líder que organizou o povo de Deus para voltar para Judá, para voltar para Sião, para voltar para Jerusalém, reconstruir a cidade, reconstruir a cidade depois do cativeiro de 70 anos na Babilônia, dominados pelos também medo-persas no final. Ele vai dizer, então muitos vão dizer que é Esdras, mas na verdade quem compôs não assinou. Quem escreveu esta música, quem escreveu este poema não assinou. Então a gente não sabe dizer com precisão quem é o salmista. De qualquer forma, o salmista, ele está num tempo claro. Ele está num tempo em que a nação de Israel está sendo reestruturada. E essa reestruturação acontece após o cativeiro babilônico e medo-persa. Só para situar os irmãos, os judeus, eles viveram pelo menos 2 grandes cativeiros, em que eles estavam fora da sua terra. Eles viveram, nós observamos em outros salmos de romagem ou de peregrinação, eles viveram períodos de cativeiro dentro da sua terra, mas os judeus também viveram cativeiro fora da sua terra.
primeiro deles foi na terra do Egito. Eles não foram para lá levados cativos, eles foram lá de livre e espontânea vontade. José estava lá, então foi uma provisão e uma providência de Deus para que o seu povo crescesse sem precisar guerrear, multiplicar-se sem precisar lutar, enquanto Deus prepara a terra para ser uma terra que mana leite e mel. E no período que é para sair, levantou-se uma grande perseguição, e eles estavam ali cativos como escravos. Deus levantou Moisés e tirou eles daquele lugar. Moisés liderou, era para ser uma caminhada de 40 dias, acabou virando 40 anos, porque na provação eles não foram passando no teste até chegar às mansões celestiais. Nem foi Moisés que colocou o povo de Deus na terra prometida, foi Josué. Os irmãos sabem bem disso. Depois, nós vamos observar que depois que Josué morre, a nação de Israel começa a cometer pecados que cometeram no Egito. A nação de Israel começa a cometer pecados que não deveriam cometer, que é a idolatria, que é o envolvimento que não era para se envolver com as gentes idólatras daquele lugar. E no que eles estão nessa afronta contra o seu Deus, eles até começaram a criar bezerro de ouro. Na caminhada, eles quase foram fulminados por causa de um bezerro de ouro. E eles não foram fulminados porque Moisés intercedeu por eles. E agora na terra prometida, na terra que mana leite e mel, na terra que Deus colocou eles de uma forma que eles não tinham com suas próprias forças estarem lá, Deus colocou, eles começam a fazer abominações contra o Senhor. E aí o Senhor levanta perseguição, levanta ali nações vizinhas que são até mais fracas que o povo de judeu, e acaba subjugando aquele povo. Então eles voltam, clamam ao Senhor, Deus levanta juízes, e estes juízes passam a trazer o povo a ter comunhão com Deus, a lembrar da palavra de Deus, a ter santificação, a obedecer à voz de Deus, a ter esse compromisso com Deus e com a sua palavra. Então o povo de Deus, esse povo está lá, começa a receber uma liderança. Começa a receber esta liderança, e eles voltam para Deus, e Deus dá o livramento. Chega um ponto que já na liderança de... Como é que eu esqueço o nome? Samuel. Já na liderança de Samuel, em uma estrutura que já está diferente, porque antes tinha o sumo sacerdote, tinha o profeta e tinha o juiz. E eram pessoas, cargos atribuídos a pessoas diferentes. E agora a Samuel está atribuído esses 3 cargos: cargo de sumo sacerdote, juiz e o profeta maior, o principal profeta daquele momento. E eles pedem agora um rei. E levanta o rei, Deus levanta Saul desobedece a palavra do Senhor, Deus levanta Davi, depois levanta Salomão, depois vieram os outros, e eles voltaram aos mesmos pecados. De tal forma que o Senhor viu que só educaria de novo o povo, só faria o povo voltar para ele de novo, se levasse esse povo para um cativeiro. Então, primeiro foram os assírios, que pegou o pessoal de Samaria, o reino do norte. Depois os babilônicos dominaram os assírios, e no que dominam os assírios, eles também dominam ali também os samaritanos do reino do norte. E depois eles vão e voltam para o reino do sul e pega toda a gente de Israel, destrói Jerusalém, bota fogo, quebra tudo, quebra templo, quebra muro, faz uma arruaça na terra prometida, faz aquela bagunça, queima tudo, não tinha nada que produzisse, e deixou a cidade, deixou a nação desolada, e levou o povo cativo, deixando apenas alguns naquele lugar. E eles vão cativos. E nesse interim, Jeremias profetiza e diz: olha, vai passar 70 anos. Um outro diz que não vai passar 70 anos, mas Jeremias não. É a palavra de Deus que diz que é para ficar 70 anos, porque é o tempo que Deus vai educar o povo, para trazer o povo para ele. Depois de 70 anos, aí já não eram mais os babilônicos,
Eram os medo-persas, que tinham dominado os babilônicos e recebido como herança o povo de Deus e as outras nações que os babilônicos tinham dominados. E eles conquistam tudo, e Deus começa a usar os seus servos, que nem sempre são crentes, que nem sempre servem a Ele, que nem sempre conhecem eles, mas Ele começa a usar e trazer o povo de volta. Então, esse povo, esse salmista, ele faz parte dessa gente que tinha sido perseguido na Babilônia pelos medo-persas e agora está no lugar, na terra que mana leite e mel. Só que a terra que mana leite e mel não está manando leite e mel. A terra que mana leite e mel não está produzindo. A terra que mana leite e mel está destruída. A terra que mana leite e mel não tem plantação de uvas, como eles receberam quando Josué mandou os espias que tinha uvas, ou Moisés mandou os espias que tinha uvas de cachos que precisavam 2 pessoas carregarem esses cachos. Não está mais como eles receberam de Deus. E eles precisavam trabalhar. Eles precisariam agora trabalhar para fazer aquela terra voltar a ser terra que mana leite e mel. Então eles estavam em uma terra seca. E é aqui que é o ponto, o versículo 4 do Salmo 126. Eles estão numa terra seca e que tinham que plantar sem a esperança de chuva. Tinham que plantar sem saber se na meteorologia, não sei se eu falei certo, na previsão do tempo no tempo da chuva viria realmente chuva. Porque pela sequidão que estava, fazia muito tempo que não chovia. Pela sequidão que estava, fazia muito tempo que não caía água. E estava tão seco que a terra estava rachada. Então eles estão nesse trabalho, estão alegres porque saíram da escravidão medo-persa. Saíram do lugar que não era para estar e voltaram para a sua terra, a terra que Deus reservou para eles, mas encontrou tudo destruído. Encontrou tudo arrasado, sem plantação. E a terra seca, sem perspectiva de que se plantar, vai colher. Sem a perspectiva de que se plantar, vai ter fruto no final. Sem a perspectiva de que se trabalhar a terra, Deus vai trazer água. Então o salmista diz: Senhor, faz prosperar de novo, como era antes. E aí ele vai usar uma expressão: olha, Senhor, faz prosperar como era antes, da mesma forma que o Senhor faz no deserto de Negueb, ou pela tradução mais usual, como acontece na Corrente do Sul. A Corrente do Sul é uma região que chama deserto de Negueb, que fica ao sul de Israel. É um deserto seco, é um deserto que não tem aquela facilidade de trabalhar a terra. Então eles passaram por lá. Então eles estão, mas aquele lugar acontece um mistério. E da mesma forma que acontece um mistério lá, o Senhor Deus pode fazer esse mistério acontecer conosco. Esse mistério que acontece no deserto de Negueb pode acontecer. Negueb é uma região onde ficam algumas cidades importantes que aparecem na Bíblia. Por exemplo, Cádiz, por exemplo, Beceba, por exemplo, Ziclag ou Arad. São cidades que aparecem na história bíblica, principalmente no Novo Testamento. Essas cidades ficam nessa região ou próximo a este deserto. E é um lugar que só pelo nome já diz por que se chama Negueb. Negueb quer dizer sequidão. Negueb quer dizer terra seca. Negueb quer dizer sequidão. Às vezes era utilizada para a região do sul,
ou a corrente do sul, porque no Negueb tem uma estrada que liga Israel a vários outros países. Portanto, mesmo sendo uma região de sequidão, acaba sendo uma rota importante para o povo de Deus, para aqueles que estão dominando aquela área. Mas é seco. Só que acontece uma coisa interessante, e aqui eu quero começar a pregar nesta noite. Acontece uma coisa interessante, porque ele não está tão próximo, mas ele faz uma certa fronteira com o Monte Hebrom. O Monte Hebrom é tão alto que neva em cima o ano todo. Enquanto a região do Negueb está seco e chove pouco, e quando chove, chove pouco, no Monte Hebrom tem água com fartura. No Monte Hebrom tem água com tanta fartura que precisa congelar, que precisa segurar. Só que quando tem bênção, as coisas não ficam no lugar. Quando tem bênção, as coisas vão passando para outras coisas. As coisas vão passando para alcançar os necessitados. Quando tem bênção, quando Deus manda a bênção, Ele vai distribuindo para aqueles que não têm. Ele vai distribuindo água para quem está sequidão. Ele vai distribuindo a bênção para quem está precisando. Então vai chegar um momento que aquele gelo vai começar a degelar, mas ainda tem mais. Ainda tem mais, ainda tem mais, porque na região da Palestina, a região que está próximo da nação de Israel, nem é tão próximo assim do deserto de Negueb. Começa a cair chuva, começa a cair chuva, começa a cair chuva, começa a cair chuva, e a bênção que atinge a Palestina, a água que está no Monte Hebrom, começa a chegar, e não começa a chegar devagarzinho, começa a chegar em corrente, em força, em corrente forte, em coisa forte, e começa a inundar o Negueb, e aquele lugar que é seco, que chove pouco, começa a ter água, e água com abundância. Água com abundância. Água em abundância. Eles estão lá tristes. Aí vem o versículo seguinte, 5. Eles estão lá semeando. Estão semeando chorando. Eles estão chorando. Estão cavando a terra, colocando a plantação, mas a terra está seca. A terra está sem perspectiva. Se existia possibilidade de ter previsão do tempo, a previsão não dava nenhuma sinal de que ia ter chuva. E eles estão plantando. Enquanto planta, outros estão reconstruindo muros. Enquanto planta, outros começam a reestruturar a base do templo. Enquanto plantam, outros, a grande maioria, começa a cuidar de suas casas, do comércio. Mas estão chorando. Mas estão plantando. E estão chorando. Estão plantando, mas estão chorando, porque não sabe o que vai acontecer. Às vezes a gente zomba do povo judeu que saiu do Egito e no deserto começaram a lembrar das cebolas. Mas eles foram mais fortes do que os seus pais quando saíram do Egito. Porque na Babilônia, onde os medo-persas estão governando e dominando tudo, eles têm a referência de uma rainha que é judia, sem a perspectiva. Quem sabe você aceitou a Jesus? Quem sabe você voltou para a casa do Pai? Quem sabe você está chorando porque você não vê perspectiva? Quem sabe você está se perguntando se vale a pena plantar, se vale a pena gastar semente, se vale a pena gastar esforço, se vale a pena investir em uma coisa que não tem previsão de resultado bom. Quem sabe você está na casa de Deus sem essa perspectiva, mas porque conhece a palavra de Deus,
porque já de alguma forma experimentou do poder de Deus, ainda assim começa a cavar, ainda assim começa a lançar a semente, mas ainda assim está chorando, ainda assim está chorando. Então o salmista vai dar, qual foi o segredo? Qual foi o segredo? O segredo que manteve eles de pé. O segredo que manteve eles lutando. O segredo que manteve eles plantando em terra seca. O segredo que manteve eles na expectativa de que alguma coisa vai dar certo. Aí ele fala: Senhor, no deserto de Negueb acontece esse milagre, não pode acontecer conosco? Meu amado irmão, tem milagre que vai acontecer em lugares, em países distantes, mas a água vai chegar na sua casa. Tem milagre que vai acontecer, que você vai achar que não vai chegar, mas vai chegar e vai acontecer em países distantes, mas a provisão de Deus, o milagre de Deus, a bênção de Deus, a prosperidade de Deus vai chegar na sua vida. Vai chegar o tempo de cantar, vai chegar o tempo de colher, vai chegar o tempo de desfrutar da colheita, vai chegar o tempo de separar. Isso aqui é dízimo do Senhor, isso aqui vai para minha casa, isso aqui vai para venda. Vai chegar o tempo de prosperar. Está chegando o tempo de prosperar. Não desiste. Continue bebendo água. Continue bebendo água. Não desiste. Continue bebendo água. E a água está aqui em 3 versículos. No que eles estão plantando lá naquela sequidão. Quem não é crente, quem não conhece Deus, quem não conhece a palavra de Deus, quem não tem perspectiva de Deus, quem não tem entendimento de Deus, começa a plantar, vê tudo seco, olha para o tempo, não vê perspectiva, abandona a colheita e vai inventar outra coisa. Abandona a atividade e vai inventar outra coisa. Mas eu estou pregando para gente que acredita em Deus, que já desfrutou do poder de Deus, que já desfrutou da graça de Deus, que já desfrutou do amor de Deus. E quem já desfrutou dessas coisas, pelo menos olha para o passado. Olha, Senhor, quando o Senhor nos tirou do cativeiro, estávamos como que sonham. A gente não imaginava que iríamos sair daquele lugar. A gente já não tinha esperança. Já tínhamos pendurado as nossas harpas no salgueiro. Era chororô para lá, era chororô para cá. Mas o Senhor nos tirou e nos deixou numa perspectiva. Pega o dedo, belisca aí, porque a gente estava como os que sonham. Você achou que o seu casamento não ia dar certo? E Deus manteve o seu casamento no lugar? Você achou que seu filho, sua filha não ia estar no caminho? Seu filho e sua filha estão no lugar. Você achou que as coisas não iam dar certo? As coisas estão dando certo. Parece que é sonho, mas é real. Parece que é sonho, mas é real. Deus já fez alguma coisa boa para a sua vida. Deus já se mostrou grande na sua vida. Deus já se mostrou poderoso na sua vida. Ele lembrou do passado. Quem sabe o salmista não tinha saído, não tinha sido levado escravo, porque foram poucos que saíram de Jerusalém e foram levados para a Babilônia e voltaram, porque o cativeiro durou 70 anos. Quem sabe ele nasceu no período do cativeiro.
como a rainha Esther. Quem sabe ele viveu naquele período, nasceu naquele período. Então ele volta. E ele lembra que o pai dele, que a mãe dele contava, quando a gente passou as nações, cerca de 1.500 quilômetros, as nações olhavam para a gente com um olhar de coitados, olhar de pena. E agora nós passamos por eles, e eles veem a nossa alegria. O Senhor colocou um riso na nossa boca, transformou a nossa tristeza em alegria, nosso cântico de lamúria em cântico de louvor, transformou a nossa perspectiva de morte em perspectiva de vida. Então as nações que antes nos olhavam como os coitadinhos, agora eles estão dizendo: olha, grandes coisas fez o Senhor por eles, o Deus deles está livrando eles, o Deus dele está protegendo eles de novo. Olha, está levando segurança, olha, Deus está guardando eles. Estão tão alegres, estão cantando com tanta força, estão cantando com tanta alegria, estão cantando com tanto amor, que é Deus que está trabalhando. Aí eles ouviram esses testemunhos e diziam: é verdade, grandes coisas fez o Senhor por nós, é por isso que estamos alegres. Mas não basta beber água, só lembrar do passado, porque no passado, hoje já aplicando a nós, muitos aqui não tiveram o privilégio de nascer no evangelho, em um berço evangélico, de não experimentar o fundo do poço, de não experimentar a lama dos vícios, a lama, as prisões que o mundo e o diabo nos coloca, que parecia que não ia funcionar, parecia que você não ia sair de lá, parecia que seu destino era a morte lá, mas Deus te libertou. Deus te libertou. E você ficava, na época que Deus te libertou, você ficou como livre, como quem estava sonhando. Deus, quando guardou sua família, te guardou, e você ficou: não, como é que isso acontece? Isso não é possível que está acontecendo. Aconteceu. Mas o salmista ainda faz mais uma coisa. Ele não fica só no passado. Porque crente, quando está na Santa Ceia, ele não lembra só o que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário. Nós éramos para estarmos cumprindo a nossa pena no inferno, mas Jesus na cruz do Calvário nos tirou a pena. E não só nos tirou a pena, nos colocou em um caminho, em uma peregrinação para uma terra que mana leite e mel, a nova Jerusalém, a Jerusalém celestial. Ele lembra, versículo 6, aquele que leva a preciosa semente para a terra, está plantando, então está plantando lá com lágrimas. Quem planta, colhe. Na lei do Senhor tem colheita. Aquele que planta, colhe. Quem planta pouco, colhe. Quem planta muito, colhe. Quem planta, colhe. Pode ser chorando, pode ser com lutas, pode até ser sem a perspectiva, mas se está plantando, Deus do lado alto está vendo e vai ter colheita. Ele pegou seu copo de água, aproveitar o momento, né? E viu que o Deus que promete cumprir. E lembrou: Deus vai mudar isso aqui. Da mesma forma que o Negueb muda em uma estação do tempo, que a terra de sequidão vira terra de águas, águas transbordantes e de correntes fortes. Da mesma forma, isso aqui vai mudar e vai virar terra que mana leite e mel de novo. As coisas vão mudar. Dias melhores virão. Dias melhores virão. Era esse o cântico que ele está falando. Olha, continue semeando, mesmo com lágrimas. Continue plantando, mesmo com lágrimas. Continue trabalhando, mesmo com lágrimas. Continue lutando, mesmo com lágrimas. Continue avançando, mesmo com lágrimas. Mas não para, não para, não para. Porque quem planta, colhe na lei do Senhor.
Na plantação de Deus sempre tem colheita. E é colheita com abundância. É colheita sem medida. É colheita sem recalcada. É colheita que a gente não imagina. É colheita vindo com bênção. Acréscimo daquilo que a gente não espera. É colheita abençoada. Então continua. Porque o Deus eterno vai fazer essa questão, essa terra, esta família, esta igreja, este menino, esta esposa, vai fazer brotar de novo, vai fazer ter plantação de novo, vai fazer dar frutos de novo. Continue plantando. Faz, Senhor, como o Senhor faz no Negueb. Nós não somos Negueb. Nós valemos mais do que o Negueb. Ainda vou dizer mais. A igreja de Deus vale mais do que Israel, que é o povo de Deus, o povo eleito de Deus. Mas é a nação que o Senhor escolheu e determinou: esta nação vai vencer. Este povo vai chegar nas mansões celestiais. Este povo que saiu do Egito vai chegar nas terras prometidas. Esse povo que saiu da Babilônia vai chegar nas mansões celestiais. Esse povo que planta em terra seca, mas obedece a minha palavra, vai prosperar. É a palavra de Deus nesta noite. Então bebe água. Você sabia que quando você está desanimado, lá pelas 2 horas da tarde, você já almoçou, com a pancinha cheia, patrão no pé do ouvido, ou no telefone, e você quer dar aquela cesta, aquela dormida rápida, que nem sempre é rápida. Bebe uma aguinha para ver se essa vontade continua. Aquela aguinha gelada. Água gelada lembra que precisamos trabalhar. Água gelada lembra a gente, refresca a nossa memória que tem conta para pagar. Água gelada lembra a gente que do que já aconteceu no passado. Irmão, você está aqui, é misericórdia de Deus. Você não pode achar que você está aqui por acaso, que as coisas conspiraram contra você ou com você. Meu irmão, você está aqui por graça e misericórdia e amor de Deus. Então bebe água para lembrar que o que prometeu é fiel para cumprir. Bebe água para lembrar que aquele que começa a obra termina, e termina bem. Bebe água para lembrar que aquele que nos comissionou para a sua obra, ele vai cobrar, que não tem no meio de largar o arado. Bebe água. A água é a palavra de Deus. A água é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lembra o que Jesus fez na cruz do Calvário por você? Nós estamos em uma santa ceia e nós precisamos lembrar: Senhor, o que o Senhor fez na cruz do Calvário foi algo simplesmente inexplicável, um amor incalculável, um amor inexplicável, um amor sem medida, um amor que eu não merecia. Mas obrigado, Senhor. As coisas estão terríveis, a terra está seca, mas da mesma forma que o Negueb floresce, vamos florescer na terra e na eternidade. Então continue bebendo água. Continue lembrando que o Jesus a quem você serve disse uma vez: eu sou a fonte de água viva. E toda vez que fala a ideia de sede, sempre resgata a necessidade de justiça. Os que têm sede de justiça serão saciados. Bebe água. Bebe água. Medita em Jesus. Lembra de Jesus. E vamos plantar. Porque o que Ele já fez, já nos deixou como sonho. E o que Ele fará, a gente nem imagina. Porque se o que Ele fez nos deixou em sonho, o que Ele fará, nem o olho, nem a mente
do homem consegue ver, projetar, imaginar, calcular, é muito mais do que merecemos, é muito mais do que queremos, é muito mais do que precisamos, é muito mais. Então bebe água em nome do Senhor Jesus. Se possível, fica de pé nesta hora.